A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho. O canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da nossa Escola Bíblica Dominical, a conhecida EBD. Essa aula é a aula da editora CPAD, que nesse segundo trimestre de 2022 da revista dos adultos tem como tema os valores do reino de Deus. A lição é a lição de número 3, Jesus, o discípulo e a lei. É o que nós vamos aprender hoje sobre Jesus, discípulo e a lei. Se você é da escola da CPAD, pega a sua revista, seja ela digital, seja ela impressa. Pega o seu exemplar da Bíblia, porque não pode faltar, já que é a Escola Bíblica Dominical, a nossa conhecida EBD. Pega esses materiais, vem comigo que nós vamos aprender hoje sobre esse tema tão importante, Jesus, lei e o discípulo. Vamos aprender junto na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, chegamos na lição de número 3, lembrando para você que essa lição, esse trimestre do segundo de 2022, o comentarista é o pastor Osiel Gomes, um homem de Deus que tem nos ensinado muito. A base sobre esse trimestre é o Sermão do Monte. Você que acompanhou a aula 1, a aula 2, sabe que é baseado no livro de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Essa é a base do que o pastor Osiel está usando, né? Os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. A lição já falei, que é a lição de número 3, está aí no título que você viu. Se você está querendo aprender sobre o reino de Deus, esse é o trimestre. Aqui é as aulas. Se a sua igreja adota a revista da CPAD, você vai agregar mais conhecimento. Se a sua igreja não adota a revista da CPAD, mas você quer aprender sobre o reino, eu peço que você se inscreva no canal, ative os sininhos para ser notificado, pois semanalmente, toda terça-feira, o canal Bíblia para o Cotidiano, eu, Tony Pinho, disponibilizo uma aula completa para que você venha conhecer mais sobre o ensino ou os ensinos da palavra de Deus. O nosso texto áureo está escrito no livro de Mateus, capítulo número 5, verso de número 20, que nos diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarás no reino dos céus. Então, como a temática é reino dos céus, e hoje vamos falar sobre a lei, vamos falar um pouco também sobre justiça, Jesus está dizendo no Sermão do Monte, Mateus 5:20, que se a justiça dos seus discípulos, ou a justiça daqueles que estavam ouvindo ele, aquela grande multidão, não exceder, não for maior, não for além da dos escribas e dos fariseus, nenhum deles entraria no reino dos céus. Aqui já temos um aprendizado. Qual é o aprendizado, professor Tony? Que os escribas e os fariseus tinham a justiça, só que não era uma justiça adequada. Por isso que ele convoca, convida, ordena para que eu e você, que somos discípulos de Cristo, possamos ter uma justiça que exceda, ultrapasse a justiça dos escribas e dos fariseus. Esse é o nosso texto áureo. A nossa verdade aplicada vai nos dizer: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Maravilha! Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Vem dentro, por isso que ele fala que nós seríamos revestidos com o poder, com o Espírito Santo, com o batismo, para depois nós sair da igreja, sair das quatro paredes. Essa ordem foi mais direta para os seus discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, e depois anunciarei
as boas novas em Jerusalém, Samarias e confins da terra. Então essa transformação da nova aliança que é em Cristo, ela nasce primeiro, ela traz uma mudança primeiro no nosso interior, na nossa mente, no nosso modo de agir. E com isso, o nosso exterior, ele também é transformado, ele é mudado para o reino de Deus ou para o reino de Cristo, que está atrelado um ao outro. Essa foi a nossa verdade aplicada. Vamos para o nosso texto de referência, ou como a gente fala, né? Leitura bíblica em classe. Livro de Mateus, capítulo de número 5, do 17 ao 20. Aí você pode ler ou na descrição do vídeo, ou você pode ler no exemplar da sua Bíblia. Você usa da maneira que você achar melhor. Vamos para a leitura? Mateus 5, do 17 ao 20. Não cuide que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, porque na verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar a outros, serão chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que as cumprirem e ensinar, será chamado grande no reino de Deus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarás no reino de Deus. Aqui já temos mais aprendizado. Ele disse que não veio destruir a lei e os profetas. A lei é que entende tudo que é escrito, pegando lá de Moisés, que escreveu o Pentateuco, depois você tem o livro aí de Josué, o livro de Juízes, e você tem o livro de Reis, segundo os livros de Crônicas, na verdade, e você tem aí também os profetas, Daniel, Jeremias, Ezequiel, e aí por diante. Ele diz, eu não vim destruir, eu não vim abolir, eu não vim trocar, não, eu vim cumprir. Esse é o primeiro ensinamento que nós temos aqui. Aqui no versículo de número 19, tem algo também interessante para que nós possamos colocar em prática. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar outros homens, será chamado o menor no reino dos céus. Então, todo aquele que distorce a palavra de Deus, todo aquele que modifica a palavra de Deus para o que ele acha, para o que ele pensa, para o que ele quer adequar à vida do outro, não à vida dele, Jesus está dizendo que ele será chamado menor no reino de Deus. No entanto, ele continuando, aquele, porém, que as cumpre e ensina, será chamado grande no reino de Deus. Eu como professor, você como professor que me ouve, ou você que é aluno, está ouvindo para depois ensinar, você tem que ensinar a palavra de Deus da maneira correta, para que o céu declare que você é grande no reino de Deus. Nós temos que ser grandes, segundo Mateus, capítulo de número 5, verso de número 19. Quando eu e você ensinamos a palavra de Deus corretamente. Olha que aprendizado maravilhoso. Agora nós vamos para a nossa introdução. A nossa introdução vai nos dizer, nesta lição, estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja de seus discípulos. Então, vamos dar um ponto. Aqui nós vamos estudar sobre isso aqui. O comportamento de Jesus para com a lei, o que se cumpre da lei, o que serve da lei, o que é aplicado na lei e o que ele quer que eu e você somos discípulos de Cristo, seguidores dele, o que ele quer que a gente, como que a gente vai agir perante a lei, perante o que já está escrito. É o que nós vamos aprender hoje. Veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. Destacaremos a diferença entre a letra da lei e o espírito. E, finalmente, analisaremos a justiça do reino de Deus. No Sermão do Monte, podemos perceber com clareza que nosso Senhor não destruiu a lei, nem
o ensino dos profetas, mas os cumpriu e os aperfeiçoou. Assim como seus seguidores, a nossa justiça deve transcender a de todos os escribas e fariseus, do qual nós já lemos Mateus capítulo 5, verso de número 20. Mais um aprendizado, mais um subsídio para os professores e algo mais profundo para os alunos. Jesus veio cumprir toda a lei. E a lei, ela foi... Que palavra que eu posso usar? A lei foi toda cumprida em Jesus. Por isso que ele nos dá um novo mandamento. Porque a lei que foi instituída desde Gênesis, escrita por Moisés, passando pelo Pentateuco e todos ali os profetas, Jesus cumpre toda a lei. Por isso que Jesus pode dar uma nova lei. Existia uma lei que era predominante, uma lei que estava em vigor, porque não estava sendo cumprida. E quando Jesus cumpre essa lei, ele cumpre toda a lei, aí ele pode aplicar uma nova lei. Por isso que ele disse que não veio destruir, ele veio cumprir. É o que nós vamos aprender hoje. A palavra-chave para o dia de hoje é justiça. Mas que justiça? Não como a dos escribas, não como a dos fariseus, mas sim a justiça do reino de Deus, que no Sermão do Monte nós temos aquele: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Oh, glória! Esse é o ponto de número 1 que vamos falar agora. Jesus cumpriu toda a lei. Olha que enfático, né? Jesus cumpriu toda a lei. Não tem como titubear, não tem dúvida que Jesus cumpriu toda a lei. É o que nós vamos ver agora. No ponto 1.1, o compromisso com o passado. É o que nos remete, né? Quando falamos que Jesus cumpriu toda a lei, nós remetemos que temos um compromisso com o passado. No caso, Jesus tinha um compromisso com a lei, os profetas, os salmos e tudo que foi escrito antes dele e muita coisa a respeito dele. Então ele tem um compromisso com o passado. E para nós hoje, professor, sim, temos um compromisso com o passado, o que Jesus deixou, porque já faz mais de 2000 anos que foi escrito, que foi determinado, que estamos aguardando a vinda gloriosa do nosso Jesus. Já aproveitando, falando de vinda, aqui no canal Bíblia para o Cotidiano, toda segunda-feira eu estou gravando uma série de estudo também da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel Dominical, que é sobre o livro de Apocalipse. E Apocalipse é o fim para a humanidade que está sem Cristo e um renovo para aqueles que estão em Cristo. Então, se você gosta de estudar sobre o livro de Apocalipse, toda segunda no canal Bíblia para o Cotidiano, eu trago o ensino da Escola Bíblica Dominical. Convite feito, vamos para o nosso ponto 1, um compromisso com o passado. Quando o nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de destruir todo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. Não foi isso. Ele não veio trazer destruição ou muito menos desvalorizar aquilo que já tinha sido dito. Pastor Ziel deixa bem enfático aqui. A expressão não pensem revela exatamente isso. Não pensem. Deus cuida. Jesus sabia que eles estavam pensando, que Jesus estava querendo mudar ou desvalorizar as profecias ou desmerecer os profetas, a lei. Então ele já foi no íntimo, no foro íntimo, que nós temos falado sempre, que só Deus tem o foro íntimo, porque sabe o que nós pensamos. Então ele usa a frase, não pensem. Ele fala bem claro, não pense que eu vim fazer isso, que eu não vim. Continuando o que o pastor Ziel colocou. Ora, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valiosa,
verdadeira, boa e bela. Ele jamais ousara ser um revolucionário, portanto, de um espírito destrutivo. Não. Como o apóstolo Paulo também não. Assim aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bem se não prevalecermos nas coisas boas que os antigos nos legaram ou que os antigos deixaram. Abre aí, livro de Romanos, capítulo de número 3. Bem fácil de achar, livro de Romanos. Você sabe que aqui na Escola Bíblica Dominical nós usamos Bíblia, porque é Escola Bíblica Dominical. O versículo é o 31 do capítulo número 3 de Romano, que nos diz assim: anulemos, pois, a lei pela fé? É uma pergunta. De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Repetindo, Paulo faz uma pergunta aos romanos: anularemos ou anulamos, pois, a lei pela fé? Ele mesmo responde: de maneira nenhuma, antes a estabelecemos ou estabelecemos a lei. Nem Jesus, nem os ensinamentos de Paulo, que aprendeu de Jesus, veio negar a lei, veio trocar a lei, mas veio querer que a lei fosse cumprida. Esse foi o ponto de número 1.1. No 1.2, nós precisamos entender que, deixa eu voltar aqui no ponto 1 primeiro, que se a gente quer construir um futuro, a gente não pode destruir o que os nossos antepassados deixaram de legado. Jesus deixou um legado para os seus discípulos deixaram um legado para as igrejas primitivas, a igreja primitiva deixou um legado para chegar até a mim e a você. Esse legado não pode ser destruído para que a gente possa entrar no reino de Deus. A gente não pode tirar, pois Jesus não fez isso. Nós não podemos fazer isso, não podemos ser negligente em querer trazer algo novo que não existe novo. O que já está posto nas Escrituras aqui já está. No nosso ponto 2 agora, Jesus não veio destruir a lei. Enfatizar mais uma vez que Jesus não veio destruir a lei. Para muitos opositores, Jesus era um agitador revolucionário, destruidor das tradições recebidas. Olha aí, os seus opositores acreditavam isso de Jesus, mas não era. João, capítulo 5, verso 15. Daqui a pouco a gente lê. Por isso nosso Senhor foi alvo de falsas acusações pelos seus críticos. Os críticos acusavam ele que ele veio desfazer da lei, desfazer dos profetas. E ele veio dizer bem claro que não foi. Mateus capítulo 26, do versículo 59 ao 61. Entretanto, os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça conforme que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. Professores, anota aí que na Bíblia apresentamos aqui, Moisés, a lei e os profetas. Jesus cumpriu toda, tanto que uma profecia de Moisés é que viria um maior do que ele, e esse foi o próprio Jesus. A lei, o sacrifício cerimonial, Jesus cumpre todo o sacrifício cerimonial. E os profetas? Vamos falar apenas de um? Profeta Isaías, que é o profeta messiânico. E Jesus cumpre, Jesus chega, Jesus é revelado, Jesus é mostrado no livro de profeta, no livro de Isaías, que profetizou sobre ele, e tudo foi cumprido. Lembra a passagem que Jesus abre o livro na passagem do profeta Isaías e diz: hoje se cumpre em mim esta profecia, que o Espírito estaria sobre ele. Então Jesus não veio desfazer nem de Moisés, nem da lei e muito menos dos ensinamentos dos profetas. Continuando com que o pastor Osiel colocou. No lugar de enfraquecer a lei, ele devolvia o verdadeiro sentido dela, já abandonado pelos mestres judeus. Então,
Os judeus da época de Jesus achavam que ele estava modificando a lei ou não querendo cumprir a lei, mas na verdade Jesus estava cumprindo a lei no seu rigor, na sua ao pé da letra, trazendo para os nossos dias. Jesus cumpria a lei da maneira que eles mesmos já não cumpriam. Eles estavam inventando coisas e Jesus estava voltando para cumprir a lei da maneira correta. Onde é que nós vimos? Mateus 19 não tem essa referência aqui, mas eu lembrei de uma passagem de Mateus 19 sobre o divórcio. Eles chegam para Jesus dizendo bem assim: Jesus, Moisés nos ordenou que desse carta de desquite. E o Senhor que diz? Aí Jesus vai e repete para ele: Moisés não ordenou, Moisés permitiu. Então Jesus estava falando que eles estavam querendo cumprir uma lei que não era lei. E Jesus vai e diz: a lei não diz isso. Moisés não ordenou, ele permitiu. Aí os escribas retrucam e dizem: e por que permitiu Moisés? Aí Jesus volta para onde? Para a lei, pela dureza do coração, mas no princípio não era assim. Então ele leva acima da lei que o homem deveria casar, e depois que estivesse unido com a sua esposa, não poderia haver divórcio. Então Jesus veio cumprir a lei, mas eles queriam ser legalista, é a palavra que não vamos usar aqui muito, achando que os seus atos levariam ele para o céu. Jesus falou: não, vocês estão cumprindo a lei de maneira errada, não sou eu que não estou cumprindo a lei, é vocês que querem modificar a lei. Por isso que eles confundiram, ou de propósito eles disseram que Jesus veio abolir a lei, e não é verdade. Continuando aqui, Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei. Ele mesmo, a continuação da revelação divina, mostrava que essa revelação é progressiva para a profecia, não retrógrada, nem estática. Nesse sentido, a fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual, com que bem ensina o salmista. Salmo 1: bem-aventurado o varão que não se senta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa é o princípio. Então é progressivo, ela não é estática, ela não regride, ela apenas avança para ser o cumprimento. Então eles acharam estranho, foi porque Jesus estava cumprindo o rigor da lei e não inventando brecha na lei, trazendo para a linguagem nos dias de hoje. No nosso ponto 3.1 tem um tema aqui bem legal: Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Já comecei a falar dessa perfeição que Jesus veio trazer na lei, e aqui no ponto 3.1 o pastor Osiel Gomes vai dar uma ênfase maior. Olha só, o verbo cumprir de Mateus 5,17, do grego, traz a ideia do termo cheio, completar, encher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir literalmente. Olha só o que quer dizer somente o verbo cumprir no original grego. Vou repetir para que você possa replicar na sua aula, professor. Se você tiver revistinha, fica fácil. Se você não tem, é preciso fazer essa anotação. Tem a ideia de cheio, completar, encher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir literalmente. Então, esse verbo se aplicou tudo em Jesus. Tudo Jesus cumprindo a lei, ele completa, ele enche ao máximo, como eu falei, ele cumpre a lei ao máximo. Então ele cumpre todo o verbo, né? Cumprir, ele completa a lei fica repleta, a lei fica cheia, fica completa, fica abundante, literalmente supre toda a necessidade da lei. Jesus
se cumprir, como diz o verbo aqui no grego. Assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição, conforme nos revela essa expressão. Foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ou seja, ele só completa, ele foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ele está acrescentando a lei, ele está aumentando, ele está, como diz aqui, ele está abundando, ele está fornecendo cada vez mais para que a lei seja cumprida. Continuando, ora, em momento algum Jesus conflitou com os escritos do Antigo Testamento, mas as harmonizou plenamente. Por isso, diferentemente dos escribas e fariseus que usavam a lei para abusar do povo, o nosso Senhor Jesus aperfeiçoou. O que era visto com a sombra cedeu espaço para a realidade do pleno cumprimento profético. Em Jesus, o que era visto por meio de Decálogo e dos profetas concretizou-se finalmente em nosso Senhor, conforme nos revela as Escrituras de Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Vamos ver o que fala o livro aos Hebreus, capítulo de número 1, do verso 1 ao verso 3. Abre aí a sua Bíblia e vamos ler junto, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho, maravilha, e quem constituiu herdeiro de tudo, para quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e assentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentando-se à destra da majestade nas altura, ou seja, ele cumpre tudo. Jesus cumpriu tudo. Ele veio cumprir e cumpriu com a majestade que ele tem. E ele sobe aos céus, é recebido em resplendor, em glória e majestade pelo seu Pai, porque ele foi o cumpridor da lei. A sinopse do nosso primeiro ponto, ou uma pequena conclusão do nosso ponto que pode ser replicada nas redes sociais. Você pode marcar Bíblia para o cotidiano e Tony Pinho, que eu vou lá e comento e replico essa mensagem se você compartilhar, que diz assim: Jesus apresentou um compromisso com o passado, pois ele não veio destruir a lei, mas veio aperfeiçoá-la. Glória a Deus. Vamos ler aqui um pouquinho mais sobre a lei. A lei revela a vontade de Deus quando a conduta do seu povo e preserva os sacrifícios de sangue para a expiação pelos seus pecados. A lei não foi dada com o meio de salvação com Deus. Antes, pela lei, Deus ensinou ao seu povo como andar em retidão diante dele, como seu redentor, igualmente diante do seu próximo, ok? Então ele está dizendo que a lei não trouxe salvação, a lei não veio salvar o homem, a lei veio mostrar como o homem era pecador. O livro de Romanos é bem claro o tempo todo, assim nos mostrando. E a lei apontava para algo maior. E quem era esse algo maior? Era o nosso Jesus Cristo, que iria vir para cumprir a lei, e a lei apontando ele como o nosso Cordeiro. Como diz João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através de Jesus, a lei é cumprida, nós somos santificados, justificados, regenerados e glorificados para morar com Ele. Esse foi o ponto
de número 1. Vamos agora para o nosso ponto de número 2. Ponto 2 nos diz assim: a letra da lei e a verdade do Espírito. Vamos lá. O que a expressão lei, o que a expressão letra da lei significa? Vamos ver? De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letras da lei diz respeito ao antigo concerto. Essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revela o pecado e leva à condenação, como nos mostra Romanos capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 25. Professor, lição de casa, lê Romanos capítulo 7. Na verdade, você tem que ler Romanos do capítulo 1 até o capítulo 8. Falando em Romanos capítulo 8, aqui no canal Bíblia para o Cotidiano, eu ministrei uma aula, o culto de doutrina da minha igreja, o culto de ensinamento, em uma segunda-feira, e foi justamente sobre o capítulo de número 8, que Paulo sai mostrando do capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e quando chega no capítulo 8, Paulo começa dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas a pergunta é: você está em Cristo? Se você está escrito, nenhuma condenação há. Então, você, professor, que quer falar sobre a lei, leia primeiro o livro de Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 7, dando ênfase ao capítulo 7, já entrando no capítulo 8. Em suma, dominado pela fraqueza da carne e sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. A função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se. Neste sentido, ela servia como a paidagonos, do grego, que quer dizer, isto é, pedagogo, trazendo para a nossa linguagem. O que é pedagogo? Um guia que nos levou a Cristo. Um exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas do Antigo Testamento para despertar o povo ao verdadeiro arrependimento diante de Deus. Entretanto, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida. Era tudo com normas, era tudo aumentando. Eu não sei se você sabe, mas a lei, isso aqui eu sei que você sabe. Vamos melhorar a frase. Você sabe que a lei são apenas 10, que são os 10 mandamentos. Mas você sabia que os judeus implantaram os preceitos judaicos, que são aproximadamente 600? Olha só, diante da lei, que são 10, eles arrumaram 600 preceitos. Então a letra, por isso que a letra é um sistema de normas frias e sem vida, porque era só normas de condenação, só normas de acusação, nunca normas de vida, nunca normas de melhoria, mas sempre de prejudicar ou dificultar o povo se chegar a Deus. Esse foi o ponto de número do ponto 1.2. Agora vamos para o ponto 2.2. Se você ainda não se inscreveu, aproveita este momento e se inscreve, deixa um comentário. Nós precisamos propagar o Evangelho, a palavra de Deus aqui no YouTube. Eu quero chegar a 2K e eu preciso que você se inscreva, porque para você não custa nada, mas para o canal Bíblia para o Cotidiano, para mim que sou o idealizador desse canal e estou aqui apresentando esse canal, Tony Pinho, ficarei muito grato. Você vai fazer parte das minhas orações. Se inscreve aí e deixa Deus te usar para propagar o Evangelho de Cristo. No ponto 2.2 vamos falar a perspectiva teológica da lei. Para os judeus, a lei apresentava a sua completude por meio de uma tríplice divisão. Vamos lá? Vamos ver. Os judeus separavam a lei em 3 partes. Olha aqui, importantíssimo para você, professor.
moral, cerimonial e judicial. Essas seriam as 3 divisões da lei, certo? Lei moral, cerimonial e judicial. A lei moral envolve os 10 mandamentos. Só ali já dá. Só aqui, irmão, na verdade, no Êxodo 20, a partir do versículo 1, a gente tem as normas aqui, os 10 mandamentos. Aqui nós temos lei moral, cerimonial e judicial. Ele não precisava de mais. Só ali nós já temos os 3. Mas os judeus, eles pegaram só os 10 mandamentos como lei moral. A cerimonial refere-se à adoração do povo a Deus no tabernáculo e posteriormente no templo. Isso é Êxodo 25. E judicial tem a ver com diversas responsabilidades civis, individuais e sociais. Livro de Êxodo 21. Então eles dividem a lei em 3 partes. Anotou? Moral, cerimonial e judicial. Continuando aqui, pelo sistema da antiga lei, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa segundo o seu próprio mérito e que por isso seria possível salvar-se. Mentira! Ora, o apóstolo Paulo refutou sabiamente esse falso entendimento. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Isso. Em sua carta, o apóstolo deixa bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e que por isso pôs o fim no sistema da lei mosaica, de modo que ele oferece um novo e vivo caminho para se chegar a Deus. Vamos lá? Livro de João, capítulo de número 14. Abre aí. Livro de João. Eu não posso ouvir falar do livro de João, irmão, que eu já quero convidar as pessoas para se inscrever no canal para poder assistir o livro, as aulas sobre Apocalipse, porque o livro de Apocalipse, quem escreveu foi o apóstolo João. Um conhecimento a mais, João escreve o Evangelho, as epístolas e o livro de Apocalipse. João 14, verso de número 6. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, cai por terra que o homem, por cumprir a lei moral, cerimonial e judicial, se chegará a Deus. Ele não se chegará porque ele cumpre a lei moral, porque ele cumpre a lei cerimonial e porque ele cumpre a lei judicial. Ele se chega a Deus porque Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E é bem claro. Eu, você, nós. Ninguém se chega, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Fica bem claro. Uma nova aliança que concede justiça e paz ao salvo. Justiça e paz ao salvo. Onde é que nós encontramos? Livro de Romanos, capítulo de número 5, o verso de número 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não é porque eu sou bom, não é porque eu cumpro lei moral, porque eu cumpro a lei cerimonial, porque eu cumpro a lei judicial. É porque Jesus me justifica pela fé para que eu tenha paz com o meu Deus. Eita glória! Merece um joinha isso aí. Professores, comentam aí para fortalecer esse vídeo. No nosso ponto 3 do ponto 2, né? A lei e a verdade do Espírito. Vamos ver. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente a lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias. Ele cumpriu sombras, símbolos e profecia. A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus e, por isso, hoje os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra de Cristo. É pela obra de Cristo e não pela nossa. Livro de Romanos, capítulo 3, versículo de número 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isso é, a justiça de Deus pela fé
em Jesus Cristo. Ou seja, a lei ela passa a ser cumprida na sua totalidade pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando, em conformidade com esse evento salvífico, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, a lei apontava apenas para os erros e não para os benefícios. Não é que a lei, o estudo, as escrituras, né? Algumas pessoas aprenderam errado e ensinaram errado, dizendo que a lei mata. Ou seja, você frequentar uma escola bíblica, você fazer um curso de teologia, você aperfeiçoar no conhecimento das escrituras, isso mataria você. Essa lei mata. Não, não é essa lei, porque a Bíblia ela é toda a palavra de Deus. A gente não acredita, eu, Tony Pinho, não acredito que aqui tem a palavra de Deus. Eu acredito que aqui é a palavra de Deus. Então, se eu disser que a Bíblia mata, porque o Antigo Testamento falava, eu tenho que dizer que o Novo também mata. Mas não é a lei, a letra mata, não é a letra, é isso aqui que mata. Ele está falando da frieza, ela está falando só do que apontava, não tinha salvação. Por isso que em Cristo é que o Espírito vivifica. Isso aí é 2 Coríntios capítulo 3, verso de número 6. Então, em Cristo nós temos vida, porque como toda lei veio mostrar o pecado, Jesus foi apresentado para tirar o pecado. Glória a Deus. Isso mostra que o novo concerto revelou-se na pessoa de Jesus, que gera vida, e não mais na letra passada da lei, que gera a morte, porque a lei apontava o pecado. Paulo até fala, eu não conheci o pecado senão pela lei. Agora por isso que ele foi condenado, por isso que ele era condenado como homem, porque conheceu a morte, ou o pecado, melhor dizendo, através da lei. Mas em Cristo ele tinha vida, temos vida com abundância. Ou seja, de um código exterior de normas para um código interior e dinamizado na vida pelo Espírito, de palavras registradas em tábuas de pedra para palavras cravadas no coração. O Espírito Santo traz vida em Cristo e grava a vontade de Deus em nossa consciência e coração. Maravilha! É uma profecia que nós encontramos no Antigo Testamento, que o próprio Deus testifica aos profetas. Eu tirarei o coração de carne e colocarei um coração, eu tirarei um coração de pedra e colocarei um coração de carne, e colocarei a minha palavra no seu coração, gravarei no seu coração. Agora, não é uma lei morta, uma lei fria, mas uma lei que está dentro de mim, que é o Espírito Santo, que testifica com o Espírito de Cristo e gera vida. Por isso que toda a lei ela foi cumprida em nosso Jesus Cristo. Aqui no nosso ponto 4, do ponto 2, vai falar qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo. Uma pergunta, qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Vamos ver o que o pastor Uziel coloca. Vemos que Jesus cumpriu toda a lei. Nesse sentido, cabe perguntar, a propósito da lei para os cristãos? A propósito da lei para nós, os cristãos? O apóstolo Paulo responde essa questão mostrando que a lei é santa, está estabelecida, se cumpre no amor e opera totalmente por meio do Espírito Santo, que dinamiza a vida interior do cristão. Portanto, é Jesus Cristo quem impacta, aperfeiçoa e, por meio do Santo Espírito, implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Vamos abrir aí, livro de Gálatas, abre aí sua Bíblia, vamos pegar aqui livro, segundo escreveu Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4,
o versículo de número 3, que nos diz assim: assim também nós, quando éramos menino, estávamos reduzidos à servidão, deixando, dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Ou seja, então sai essa lei que apontava apenas para a morte e vem o Espírito que nos vivifica, mas por um motivo, não esqueça, porque Jesus cumpriu toda a lei, não deixou brecha para que a lei não fosse cumprida. Então, quem diz que Jesus veio mudar, modificar, ignorar, excluir, é engano. Jesus cumpriu toda a lei. Chegamos aqui na nossa conclusão do nosso ponto de número 2, ou sinopse, né? Letra da lei diz respeito ao antigo concerto, a verdade do Espírito diz respeito à vida em Cristo, que grava a vontade de Deus no nosso coração. Que maravilha! Chegamos no nosso ponto de número 3, a justiça do reino de Deus. A justiça do reino de Deus. Que no ponto 3.1 tem uma pergunta: quem é grande no reino de Deus? Vou repetir. Quem é grande no reino de Deus? É uma pergunta que precisa ser respondida, mas com base bíblica. E a base é Mateus capítulo 5, versículo 18 e 19. Vamos ler? Vamos ler sim, porque nós estamos em uma escola bíblica. Então, temos que folhear. Abre aí, livro de segundo escreveu Mateus, capítulo de número 18 e 19, que diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem o jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que as cumprirem e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Ou seja, eu e você que somos professores, que estamos ensinando a palavra de Deus, ensinando a palavra da maneira correta, vamos ser chamados de grandes no céu. Então, essa foi a leitura bíblica em classe. Porque precisa repetir? Para que a gente venha gravar, para que não venha dizer, irmão, não tem ninguém grande. Para a Bíblia, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, o verso 19, diz que quem ensina a palavra de Deus corretamente é chamado de grande no reino dos céus. Continuando, mostra que são considerados grandes no reino de Deus os que acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo, ok? Consequentemente, são rebaixados à condição de menores os que negligenciam, removem, separam, violam o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a sua instrução. Olha, vou repetir aqui, que eu acho que eu li rápido demais. Aqui, que negligencia, remove, separa, viola um dos menores mandamentos de Deus. Olha aí. Não atentando para as suas instruções. Então, esses são chamados de menores no reino de Deus, porque assim fazem, não valorizando, mas removendo, separando e violando. Importantíssimo. Continuando o que o pastor Ziel colocou, por omissão, quer por transgressão. Omissão e transgressão. Professor, explica o que é omissão e o que é transgressão. Omissão, eu sei que está errado, eu vejo o outro ensinando errado, mas eu não faço nada.
Eu estou vendo ensinamentos errados, eu estou vendo pessoas enganando o povo, mas eu digo, não tenho nada a ver com isso. Isso é omissão. E transgressão é literalmente eu saber que está errado e ensinar errado porque eu não concordo com o que está escrito. Parece muito o mundo atual. Sabe qual é a verdade, mas eles não aceitam a verdade, então ensinam mentira. Eles fazem a transgressão da lei. Está transgredindo, né? Passa de ser omisso para transgredir. Assim como discípulo de Cristo, o cidadão do reino dos céus deve cumprir e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo que transforma, aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade. Olha, porque nós temos que transmitir a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo transforma, aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade. Ok? É o Espírito Santo que nos concede essa graça para que a gente possa falar com perfeição, para falar com transformação da verdade, trocando a mentira pela perfeição da verdade. Essa verdade, ela não pode sair da boca de nós que somos cristãos. Não esqueça. Omissão e transgressão são diferentes, mas têm o mesmo peso. Quando eu me omito e não quero ensinar a verdade, ou quando eu transgrido ensinando o que eu quero, não qual é a verdade. Chegamos aqui no nosso ponto de número 2 do ponto 3, a justiça do reino de Deus. A compreensão da justiça do Antigo Testamento, baseada no âmbito lei-obra, gera orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para justificarem a si mesmo. Vamos lá. No Novo Testamento, há exemplos a esse respeito. O jovem rico que agia assim para atingir o supremo bem. O fariseu que, por meio da sua justiça própria, achava-se melhor que o publicano. Vamos abrir aqui, livro de Lucas, capítulo de número 18. O verso é o verso 9. Vamos fazer essa leitura. Olha que os judeus, no caso aqui, os escribas e os fariseus agiam. Lucas 18, a partir do versículo de número 9. Vamos fazer essa leitura. Faz essa leitura junto comigo. E disse também esta parábola a uns que confiam em si mesmo, e crendo que era justo e desprezava o outro. Olha como é que Jesus começa. Jesus vai contar uma parábola dizendo que confiava, alguns que confiavam em si mesmo e desprezava os outros. Olha que vem Jesus dizendo. Agora o versículo de número 10. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como um dos demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Já começou a apontar o próximo. Já começou a dizer: eu te dou graça porque eu não sou roubador, injusto e adúltero. Não satisfeito, ele aponta dizendo: nem ainda como este publicano. Ele aponta literalmente porque que ele estava dando graças a Deus. Continuando. Jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Certo? Aqui acabou. Aí ele justifica. Olha a justificativa dele: jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Essa era a justificativa porque ele não era como o publicano, porque ele se considerava melhor que o publicano. Aí vem o versículo 13, o que fez o publicano diante dessa situação. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda, queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador.
Ou seja, já não aponta o outro, já olha para dentro de si e melhor, ele não consegue nem olhar para o céu. Ele olha e baixa o rosto, ele já não quer olhar para o céu porque se sente envergonhado. E aqui está dizendo por quê? Porque ele, tem misericórdia, então ele reconhece que precisa da misericórdia de Deus. E ele diz, eu sou pecador. Ele não aponta para o fariseu, para o escriba, ele aponta para eles, né? Eu sou pecador, eu careço das tuas misericórdias. No versículo 14, aqui é Jesus dizendo, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer, que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. A exaltação veio da parte de Jesus para aquele publicano, porque primeiro ele pede misericórdia e reconhece que é pecador. Os fariseus querendo justificar-se perante a lei, e era impossível se justificar diante dos fatos que você fazia, que a lei pedia para que você fizesse. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Continuando aqui com o que o pastor Osiel colocou, o sacerdote e o levita, que firmado numa justiça própria, não atentou para a aflição do próximo. Mais uma que Jesus conta, agora é Lucas capítulo de número 10. Ele diz que um homem subia e foi assaltado, espancado, quase morto, e por ali passava um sacerdote e passou de largo, não quis agir com benevolência. Depois passou um levita que também não quis agir com misericórdia, mas veio um samaritano que pegou esse moço, colocou sobre o seu cavalo ou o seu jumento, sobre a sua cavalgadura ali, e levou para uma hospedaria, lhe pôs azeite, lhe deu vinho, pagou para o dono da hospedaria. E Jesus pergunta, qual desses agiu com justiça, agiu com amor, agiu perante da lei, agiu com misericórdia? Aí os fariseus, ouvindo isso, tiveram que dizer, o que agiu o samaritano? Quase não sai. Eles não queriam dizer que o samaritano foi que agiu com misericórdia. Pois é, a gente quer. Aí é omissão. Lembra que a gente estava falando aqui, num ponto anterior? É omissão. Poderia fazer e não fizeram. Aí não foi transgressão, aí foi omissão. Porque não foram eles que bateram naquele homem, mas eles se omitiram em ajudar aquele homem. Isso aí dá uma mensagem, hein? Vamos continuar. Mas Jesus ensinou aos seus discípulos que nova justiça no reino de Deus é interior, moral e espiritual. Então entra o conflito, que antes era para que o povo visse, agora é para mim. Primeiro a justiça ela vem no interior, certo? Então aqui interior, aí sim moral e espiritual. E não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista. O que é legalista? Eu achar que estou fazendo o que manda a lei e serei salvo por ela. Mentira, engano. Por isso que Jesus, ele não aceita o legalismo. Não é porque você vai à igreja, porque você dá dízimo, porque você oferta, porque você canta no departamento, que você vai ser salvo. Você vai ser salvo se o seu exterior estiver mudado, se o seu exterior tiver mudança para o reino do nosso Deus. Aqui é onde estou, aqui Por isso, a justiça exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos é superior à dos escribas e fariseus. É uma justiça mais sublime, elevada e interior. Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé, nos permitindo viver de maneira justa e piedosa, e assim entrar no reino de Deus. Só quando fizermos de maneira piedosa, se nós tivermos piedade uns dos outros ou para com o outro.
Aqui nós vamos para a nossa conclusão do ponto de número 3, ou a sinopse do ponto 3. O Sermão do Monte esclarece que as bem-aventuranças são a verdadeira felicidade para quem nasce de novo. Bonito, né? O Sermão do Monte esclarece que as bem-aventuranças são a verdadeira fidelidade para quem nasce de novo. Você já nasceu de novo? Já entregou a sua vida para Cristo? Se não, o que você está esperando? Coloca aí: eu aceito Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. Por que Senhor? Porque você agora já não segue mais a sua vontade, mas a vontade do seu Senhor, que é Jesus Cristo. E se Ele for o seu Senhor, Ele se torna o seu Salvador. Vamos para a nossa conclusão. Já acabou? Já acabou, irmão. Se inscreveu? Se inscreveu? Deus te abençoe. Não inscreveu ainda? Dá tempo ainda. É só clicar aqui antes do vídeo terminar, porque iremos fazer a conclusão agora. Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como um legalista. Porém, soube conversar com o que havia de bom na antiga aliança, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que nossa vida seja elevada espiritualmente, semelhante ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda frieza espiritual e aquecido pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É isso que Ele quer de mim e de você, que eu e você venhamos abraçar o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa foi a lição de número 3 da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD da editora CPED Adultos 2022, que tem como tema nesse trimestre os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Lição 3, Jesus, o discípulo e a lei. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você na nossa próxima lição. Que Deus te abençoe.